e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Bem, pessoal, o Marcelo era para estar aqui fazendo esse trabalho. Ele nos cedeu essa data porque a gente tem um compromisso lá na Clínica Santa Helena semana que vem, né? A gente vai ter que fazer uma pequena intervenção, um rotorrouter arterial, né? Uma coisinha simples. Aí a gente está aqui para fazer esse trabalho do Evangelho, que vem falar para a gente sobre, é o título do capítulo 22 do Evangelho, e os itens que nós vamos trabalhar são os itens de 1 até 4, que abordam basicamente o casamento, como a Djanira colocou. Posteriormente, os itens que vão se seguir vão falar a respeito do divórcio, coisa e tal, aí já é assunto para outra abordagem. Então, inicialmente, o título desse capítulo, né, Não separeis o que Deus juntou, é uma passagem que Jesus se pronuncia e coloca justamente faz essa colocação. Então, é interessante a gente... não sei se está projetando, você está projetando os slides? Não está conseguindo projetar, não? Isso, está certo. Então, a gente começa, justamente, esse capítulo vai falar para a gente sobre casamento e divórcio. O nosso foco, basicamente, é do casamento. E do casamento, a gente vai trazer uma definição de Lessing, né? Lessing, um filósofo alemão, poeta, dramaturgo, filósofo alemão muito conhecido. Ele foi, assim, digamos, uma participação muito ativa no iluminismo, na época do iluminismo, e ele fala, em relação ao casamento, ele tem até uma forma muito poética de abordar, ele falava assim, o casamento, a grande escola fundada pelo próprio Deus para a educação do gênero humano. Então ele aborda, assim, esse lado divinal do enlace matrimonial, dessa vinculação, né, de constituição da família, como realmente algo fundamental na questão da educação do gênero humano, da educação do homem, né, como a base, a condição basilar na educação do homem. E aí vem um outro também, um filósofo conhecido, Schopenhauer. O Schopenhauer já é mais sarcástico, ele é mais pragmático na abordagem dele, já afirma assim, em nosso hemisfério monógamo, casar é perder metade dos seus direitos e duplicar seus deveres, né? Então ele já entra justamente nessa linha, já abordando que a gente está perdendo direitos. Se você casou, você perde metade dos direitos, porque você vai ter que dividir com o outro, né, aquilo que você tiver de direito. E a duplicação dos deveres, que você passa a ter uns deveres maiores. Mas a questão do casamento, em suma, né, eu acho que a sustentação até do casamento, se a gente entrando numa outra abordagem também, realmente, se não tiver uma dose de renúncia, uma certa dose de aceitação, paciência, né, um entendimento mútuo, realmente, bastante, digamos assim, dedicado, porque tem hora que o bicho pega, né, tem hora que a coisa realmente parece que não funciona, e a gente precisa ter esse nível de tolerância um pouco mais avantajado, para poder seguir, né, no consórcio, para poder, digamos, alcançar todos os frutos que uma relação consorciada, uma relação matrimonial pode e vai trazer, inevitavelmente, né, desde que ela tenha realmente essas doses, digamos assim, de entendimento e também de renúncia. Casamento exige renúncia. Quem não estiver disposto a renunciar em alguma coisa, é difícil, né, topar um casamento, fica difícil manter um casamento. Mas vamos prosseguir, né? Tem um ditado também que fala o seguinte, que deve ter sido um matemático que fez isso. Casou, ele resolveu fazer uma troça aqui com esse negócio do casamento. Ele falou assim, o casamento é a soma de preocupações, uma subtração da liberdade, uma multiplicação de filhos e uma divisão de bens. Quer dizer, ficou bem, né? Muito interessante essa matemática, né, do casamento. Realmente, a gente está... muitas vezes você está numa situação em que você vai viver também as dificuldades do outro. Então, você está somando
preocupações. Você tem filhos, são mais preocupações. Né? A subtração de liberdade, porque a gente tem que ter aquela questão no consórcio do respeito, né? A questão do outro, de você, a questão da traição, a questão, né, desse ímpeto que as pessoas têm, às vezes, por querer ter uma vida mais livre, por ter uma condição de decidir a hora que vai chegar em casa. É complicado isso, né? Existe uma série de regulações, vamos dizer, que tem que ser respeitadas para a coisa poder fluir de uma forma mais tranquila, mais serena. Né? A multiplicação dos filhos, que muitos também... Tem gente que está optando por não ter filhos, né? Não quer ter filhos. Mas é uma opção. Né? Quer aproveitar os dois, viajando e tal, não quer saber de filhos. E a questão da divisão de bens, que isso aí vai acontecer, né? Não tem jeito. Separou a coisa... A não ser que se faça, de repente, hoje em dia existe muito pacto nupcial, né, prévio e tal, aí de repente pode estar pactuado de uma outra forma, de repente pode não haver divisão dos bens, mas a gente está sempre dividindo alguma coisa, né? Seguindo então, sentido do casamento, o casamento é aliança, né? O casamento realmente é união de esforços, e essa relação do casamento, ela vai demandar um determinado acordo, um determinado pacto, como a gente está falando, quer dizer, o que seria aliança no sentido geral, não seria no sentido do casamento. Mas a definição de aliança é que no sentido de acordo é um pacto entre duas ou mais partes, né, objetivando a realização de fins comuns. Isso na relação de uma aliança, que pode ser uma aliança para várias finalidades. No caso aqui, nós estamos examinando essa aliança no âmbito do casamento. No âmbito do casamento, digamos assim, a gente poderia dizer que a aliança seria esse anel, né, que a gente utiliza para simbolizar um compromisso e a união afetiva entre duas pessoas em noivados, cerimônias e casamento. Né? Então, o casamento ele é, digamos, uma aliança que vai demandar um determinado ajuste, um determinado entendimento entre os pares, né, para a coisa poder... inclusive, essa questão, muitas vezes, ela é tácita, ela não é formal. Né? Muitas vezes você até formaliza através de um pacto pré-nupcial, mas esse pacto eu acho que ele é tácito, é uma questão do entendimento entre as partes, né? entre o casal. Tal. Isso não precisa estar escrito, isso são questões que vão se ajustando, aquilo vai se amoldando e as coisas vão fluindo. Às vezes não dá certo, né, de Janeiro? Às vezes a coisa não funciona, às vezes a coisa chega a um ponto que é melhor realmente não permanecer junto. Esse é o sentido, aquele não separeis o que Deus juntou, né? Vamos analisar depois melhor isso aí. Né? Que esse sentido, o que está unido pelo amor, por laços de amor, o problema é que as circunstâncias, às vezes, elas contribuem para esse rompimento. Então, a questão que está sustentada no amor, ela não vai sofrer essas agressões externas que possam comprometer ou vir a comprometer aquele enlace. Por isso que o que está unido pelo amor não tem como dissolver realmente, né? Se for um laço verdadeiro e fundado realmente no amor. Mas as circunstâncias outras que envolvem, muitas vezes podem contribuir e promover, digamos, algumas dificuldades, desequilibrando o processo, e aí a coisa vai para o saco, né? Não tem jeito. Então, casamento no sentido de parceria, e parceria no sentido geral, é uma relação de colaboração entre duas ou mais pessoas com vistas à realização de um objetivo comum. Né? Então, a parceria é parecida ali com a questão da aliança que a gente viu, mas é uma colaboração entre duas ou mais pessoas com vistas a um bem comum. Quando a gente casa, né? Quando a gente constitui, a gente encontra, digamos, aquela pessoa que a gente entende que deva ser aquela com quem a gente vai seguir a vida e constituir uma família e tudo, é uma relação, sem dúvida, que é um objetivo comum, um objetivo natural nosso, né? A gente constituir a nossa prole, a nossa família e ter a nossa independência, né? Quando a gente vai buscar, a gente que viveu a nossa família com os nossos pais, nossos parentes, a gente vai no desejo, sai no desejo de constituir a nossa própria família, isso é da natureza humana, isso é normal. E no objetivo comum de alcançar nessa relação
os resultados mais felizes, mais consistentes, né, no sentido de que a gente possa realizar, né, um bem comum. Nesse sentido, né, da questão do casamento, a parceria é uma relação de mão dupla, né, em que os parceiros partilham os recursos de modo a trocar benefícios mútuos e chegar aos objetivos comuns. Então, é uma parceria, quer dizer, que tem essa relação de troca, essa relação mútua, né, de os parceiros realmente partilharem os seus recursos, intelectuais, sejam recursos materiais, recursos de toda a natureza, que vão propiciar realmente que esses benefícios possam contribuir para que ambos alcancem os seus objetivos nesse âmbito da construção feliz de um lar, da constituição feliz de uma família, né, que é o nosso objetivo comum. Nos tipos de união, Kardec vai falar sobre a união dos sexos, a união civil e outros tipos de união aí, que aí fica até aquela interrogação que a gente botou ali, nos tipos de união. Mas, na história da humanidade, houve várias formas de casamento, né? E a gente ouviu falar, já ouviu em desenho animado isso, mas tem um casamento por rapto ou captura, né? Rapto ou captura é muito interessante nesse tipo de casamento. É muito comum entre as tribos que guerreavam entre si nas civilizações antigas. Quer dizer, nas civilizações antigas, o cara ia lá, se engraçava, achava bonitinha uma menina, uma mulher daquela lá, ia lá, pegava, né, sacava no colo. Pena que eu tinha botado um clipart aqui, que era um cara saindo carregando uma mulher nas costas, aqui, um brucutu aqui. Infelizmente, eu acho que salvei antes dessa edição. Mas isso aconteceu, né? Quando as tribos guerreavam e acabava levando as mulheres, escolhia lá e levava embora. Ainda bem que isso é coisa bem antiga. Mas o casamento por compra ou troca, né? Comum lá na África, entre os índios americanos também, e os índios alemães lá na Germânia, na Europa. O casamento também por determinação paterna, né? A gente está vendo a novela aí, eu esqueci até o nome da novela, eu vejo tanta novela que eu esqueci até o nome. É uma que tem o pessoal que veio da Síria, né, que está lá um monte de refugiado. E aí estão mostrando assim um pouco a tradição islâmica. E nesse aspecto aí tem esse negócio do pai interferir, querer casar a filha com fulano de tal, já promete desde criança, né, aquele negócio. E aí esse tipo de casamento por determinação paterna é cultivado justamente, sobretudo, entre os povos islâmicos e também na China. Na China também tem essa prática, essa tradição, né? Mas são coisas que estão caindo em desuso. Eu acho que a internet hoje, né, e eu acho que esse âmbito do conhecimento, essa sede pelo conhecimento, é tão fácil você apropriar, ganhar conhecimento, você conhecer as condições de outros países também, como é que vive. Isso é tão vasto, que eu acho que a tendência é isso aí ir se perdendo, isso se acabando, não sei, né? Isso aí são práticas que realmente vão... Aí chega no nível que nós estamos hoje, que é o casamento por consentimento mútuo. Nesse tipo de casamento, não precisa de autorização dos pais, de autorização de ninguém, salvo se os contraentes são menores. Se forem menores, aí tem que ter a autorização. Então, quer dizer, nos tipos de casamento, a gente teria essa relação aí na história da humanidade, pelo menos até agora. Não sei se vai ter alguma outra modalidade para frente, né, de consentimento mútuo. Então, no casamento, o que é de ordem divina, já falamos, é a união dos sexos para que se opere a substituição dos seres que morrem. Um erro de edição ali, desculpe. Então, no casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para que se opere a substituição dos seres que morrem. Ou seja, para, digamos, a sustentação da raça humana, para que ela sobreviva, ela se sustente, né? No caso, no sentido da manutenção da raça humana. Então, é a visão da questão da união dos sexos. Mas vamos prosseguir mais um pouquinho, né? No Brasil, em 5 de maio de 2011, uma decisão do Supremo Tribunal Federal reconheceu o casamento entre pessoas do mesmo sexo no Brasil, né,
como uma entidade familiar. Interessante essa colocação, né? Por analogia à união estável, e foi declarado possível pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje em dia, a gente sabe que os cartórios civis, né, não podem se recusar a, digamos, registrar o casamento, né, o matrimônio, né, de mesmo pessoas que têm o mesmo sexo. Isso não é permitido. Então, isso é uma questão pacífica e não deverá mudar, né? Porque é aquela questão, mais à frente a gente vai ver o sentido disso aí. Daí resulta que, em face da lei civil, olha só o que Kardec fala, Kardec era extremamente moderno. Você vê a abordagem dele e o que ele coloca é tão legítimo isso, é tão verdadeiro isso, né? Resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em dada época, é adultério em outro país e em outra época, isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Quer ver? Vamos lembrar um aspecto. Houve a Segunda Guerra Mundial, morreram muitos homens, né? Na Europa, né? Aqueles países todos. Então, como é que se constituíram as famílias, né, depois da guerra, ou naquele pós-guerra imediato, em que você tinha, assim, sei lá, tinha quase que, vamos imaginar, não sei a porcentagem, eu não cheguei a pesquisar esse dado, mas muitos homens morreram. Então, as famílias, elas perderam a figura paterna, a figura do homem dentro da família, ela ficou, digamos, diminuída, pelo menos numericamente, né? Então, houve que haver uma reestruturação das famílias no sentido dessa nova necessidade, dessa nova forma aí de lidar com as dificuldades, com as situações, principalmente na reconstrução, né, da Europa. É uma coisa que, para a gente, do nosso país, que não passou por uma guerra, né, graças a Deus não passou, mas o trabalho todo de reconstruir, imagina se encontrar a sociedade totalmente destruída, né? Você tem que reconstruir tudo, que as bombas se abateram e quebraram tudo, arrebentaram com tudo, você não tem mais uma casa com telhado. É uma coisa assim, e a gente não dá nem para a gente imaginar, né? O que esse povo passou, né? Então, ele fala justamente, variam segundo costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, né? Em muitos países, e no Brasil foi por muito tempo, o casamento ele tinha esse aspecto confessional, né? Só a igreja celebrava os casamentos, não existia o casamento civil. O casamento civil foi uma questão que veio a partir de um certo momento na República, né? Na época do Império e tudo, os casamentos eram feitos todos na igreja e registrados, digamos assim, lá na questão da... Eu esqueci como é que se chama aquilo, né? Tem esse registro em igreja, tem um nome específico que eu me esqueci agora. Mas sempre foi assim. Então, quer dizer, em outros países é necessário que, além do casamento, né, religioso, confessional, ele tenha também o casamento civil, para dar validade. Noutros, finalmente, esse último casamento basta. Quer dizer, no Brasil, eu acho que o casamento civil é necessário, né? É necessário ter o casamento civil, não sou advogado, né? Mas eu acho que no Brasil é necessário. Mesmo que você case no religioso, você, para poder validar o casamento e, de repente, ele ter o desdobramento, digamos, na responsabilização civil, em alguma situação e circunstância, ele teria de ter esse registro, talvez, no cartório de registro civil, né? Então, prosseguindo, para a gente ver como que o Kardec era bastante avançado para a época em que isso aqui veio, né? Em que a doutrina espírita veio. Mas aqui que é interessante, né? Isso aqui que é o fundamental, o mais importante da nossa abordagem dessa noite. Mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor, né? O grande valor realmente da união dos sexos, no sentido de constituição do casamento, do matrimônio, na constituição das famílias, é a prevalecência da lei de amor. Essa que precisa estar presente, prevalecendo. É essa que é, digamos, o elemento
que entra naquela questão da indissolubilidade do casamento que está abordada aqui no Evangelho, que Jesus se refere. Quando o casamento ele está justamente estruturado no amor, estruturado na condição de um amor verdadeiro, de um amor que dá sustentação, que dá equilíbrio, né? Então, esse é o aspecto, digamos, indissolúvel, que muitas vezes ele pode estar até à mercê de circunstâncias externas, mas elas não vão ser suficientes para poder interferir ou prejudicar aquele enlace, prejudicar aquele entendimento, prejudicar aquela comunhão de valores, aquele sentimento que está estruturado entre os pares, em que prevalece realmente esse sentimento maior. O Martins Peralva, nessa obra aqui, Estudando a Mediunidade, ele vai fazer uma abordagem tipificando os casamentos, os vários tipos de casamento. Nós falamos formas de casamento, né? Aqui ele já entra em tipos de casamento. E a gente tem alguns para a gente dar uma olhada aqui. Ele fala dos casamentos acidentais, né? Ele dá até uma definição ali. Teremos aquelas pessoas que se defrontam um dia, se veem, se conhecem, se aproximam, surgindo, daí o enlace acidental, sem qualquer ascendente espiritual. Vejam bem, os nossos consórcios aqui na Terra, né, especialmente nesse consórcio de grande importância e relevância quanto seja o casamento, é algo que está relacionado com o planejamento da nossa reencarnação, desse momento que estamos desfrutando aqui, em que a gente pode até ter optado, lá no plano espiritual, por uma vida celibatária. Tem alguns que optaram por uma vida sem casamento, né? Vamos citar um exemplo, Divaldo Franco, né? A opção de Divaldo Franco para essa encarnação foi de um trabalho outro, né, de uma dedicação, na verdade, às massas, né, de uma amplitude bastante maior, de uma outra envergadura, em que ele não tem aquela questão de uma família, de uma constituição de uma família, porque se ele tivesse constituído uma família e se casado, como nós vimos naquelas definições anteriores, casamento limita a liberdade, né? Reduz a nossa liberdade. Então, realmente, aquele negócio de horário, aquela questão de compromissos em outras cidades, para fazer palestra, para fazer isso, para ir para o exterior, né? Como ele vai várias vezes, aquela dedicação que ele tem à Mansão do Caminho, aquele trabalho todo que ele desenvolve lá na Bahia, né? Que já foi objeto até de documentários aí na televisão, que a gente tem conhecimento. Então, um trabalho dessa envergadura não seria possível. Então, ele realmente, o ascendente espiritual, ou seja, o planejamento espiritual dele para essa encarnação, demandou um direcionamento na vida dele que excluiu completamente o sentido de ter um compromisso matrimonial, de ter uma esposa, né? Porque isso certamente iria trazer, digamos, entre aspas, né, problemas nesse caminho que ele escolheu. Então, a opção que ele fez, uma vida sem casamento, ela tem um sentido de utilidade, um sentido de realização num nível assim, realmente maravilhoso, como tem sido, né? Ainda ele que acha, sei lá, ele veio aqui a última vez, ele falou que era a última vez que ele vinha a Cabo Frio, né, de janeiro. É a última vez que ele esteve aqui com a gente. Porque achava que, de repente, pela idade já avantajada que ele já tem, ele está com o quê? 92 anos. 92 anos é uma idadezinha, né? Esperta. Então, quer dizer, para ficar andando para lá e para cá, já não dá tanto, né? Então, quer dizer, a questão acidental não tem esse ascendente espiritual. Então, são, às vezes, casamentos que se constituem por interesses outros, interesses, digamos assim, financeiros, algum outro tipo de interesse, um interesse assim porque o outro é bonito, porque tem, sei lá, uma atração física, não é algo que se constitua realmente de uma relação pretérita, de algo que precise ser até resolvido aqui, porque a vida a dois, ela é uma vida que nos educa, antes de tudo, né? Principalmente quando existe realmente, não digo um amor completo nesse nível, assim, de uma alma gêmea, como a gente vai até falar da alma gêmea aqui, mas
uma coisa que a gente está, a cada dia a gente está se construindo, se reconstruindo. Então, o casamento, ele propicia muito isso, porque a gente é chamado a atenção, né? Ele não gosta, né? Não gosta, mas, né? Ninguém gosta de ser chamado a atenção, mas vem daquele jeito para te consertar, para te corrigir, vem aquela corrigindo, e mutuamente, né? Um ajudando o outro, né? Vem um dá, o outro vem e dá também, né? Para ficar igual. Mas a gente vai se ajudando e vai se corrigindo, vai se consertando. É burilamento. Casamento, muita gente não aguenta, não suporta às vezes, não consegue levar, justamente porque tem esses aspectos desse processo assim de ajuste, de melhoria constante que a gente tem que estar se colocando. É uma questão que constantemente você tem que estar se renovando, você tem que estar, né, buscando realmente se aprimorar nas situações. Aí esse ascendente espiritual que muitas vezes vai acontecer em outras situações aqui que a gente vai colocar. Ele já fala dos casamentos provacionais, né? Tem casamentos que são provacionais. Nesse tipo de casamento, essas duas as almas elas se reencontram num processo de reajustamento, quer dizer, são espíritos que tiveram comprometimento, possivelmente nem foram marido e mulher, tiveram outros tipos de relação, ou em família, ou alguma relação social, que os colocou ali e que gerou, de repente, uma situação de um conflito, de uma dificuldade, né, de um desentendimento, de coisas assim mais sérias que aconteceram e que precisam ser, de alguma forma, renovadas, reajustadas. Que a gente sabe, e a doutrina espírita tem nos ensinado constantemente isso, que o mal que a gente faz, né, o mal que a gente causa, a gente vai ter o compromisso de resgatar. Quer dizer, o desequilíbrio que eu promovi, eu vou ter o dever de promover o reequilíbrio, para poder a coisa se corrigir, a coisa realmente se ajustar. Então, a gente, na questão provacional, quando duas almas se desentendem, existe aquele problema, aquele processo, que muitas vezes vem de muitas encarnações, a gente vai ver até na obra de André Luiz, o Lísias, né, ele fica noivo lá na espiritualidade, vocês lembram disso? Tem uma passagem rápida que ele fica noivo, ele tem uma noiva lá no plano espiritual, que já ia ser justamente aquela com quem ele ia ter o consórcio aqui na Terra. Mas, quando a gente vai examinar aquele quadro dessa relação do Lísias com esse espírito, esse outro espírito, é uma questão conflituosa que já vinha de vários problemas, de muitas e muitas encarnações. Então, quer dizer, são situações que até a espiritualidade até adianta isso, quer dizer, já bota eles noivos lá, ó, já estão noivos desde lá de cima, desde lá na condição na cidade de nosso lar, num nível, né, que a gente sabe mais sereno, para eles já estarem se preparando para o que eles iam encarar aqui, para ver se conseguia realmente acertar os ponteiros, né? É necessário o crescimento espiritual. Esses são os mais frequentes, quer dizer, os provacionais são os mais frequentes. E muitas vezes, por falta de uma certa dose de renúncia, de uma certa dose de compreensão, de paciência, que acaba ocorrendo essas separações, que as pessoas não aguentam essa situação, esse processo, que é um processo, muitas vezes, de um certo conflito, né, de uma certa dificuldade ali, que volta e meia aquilo ali ressurge, né? Tem os seus momentos de paz, mas tem aqueles momentos de atrito, aqueles momentos, e são os momentos que a coisa precisa ter um pouco mais de compreensão. Alguém tem que ceder, né? Se não houver, se alguém não ceder, a coisa vai desarranjar. E muitas vezes são casamentos em que a gente está resolvendo questões espirituais importantes nossas. Então, os casamentos provacionais estão nessa condição e a maioria dos casamentos estão nesse quadro de provações. Por isso que não é fácil. Não é fácil realmente. Casar, até que é bacana, a festa é maneira pra caramba, né? Muito bacana, muita foto, o álbum de foto mata pau. Teve um amigo meu, eu não posso nem falar o nome dele, mas ele me chamou para um casamento, falou, Flávio, me deu um convite, fiz questão, faça questão que você vá, não sei o que, acabou que eu não pude ir no casamento dele. Para vocês terem ideia, saíram 2 ônibus daqui de Cabo Frio para casar lá na Barra da Tijuca, não sei o que, né? Aquele negócio. Aí viajou, exterior, lua de mel. Um mês depois eu encontro com ele na rua. Eu falei, ué, cara, cadê minha esposa? Não, cara, descasei. Estava separado um mês depois de toda essa festa, essa coisa toda.
Olha que coisa, um mês depois, não deu não, pelo amor de Deus, quero ficar casado, não quero nada, estou fora disso. Então você vê, né? Como é que a coisa é. Não, às vezes foi até melhor, né? Foi até melhor, que às vezes sustentar certas situações pode gerar uma coisa mais séria mais para frente, né? E tem pessoas que têm pavio curto e é complicado. A gente tem visto aí a questão do feminicídio, uma questão muito séria, né? E que tem ocorrido aí com muita frequência, é por causa desse sentido, às vezes, que as pessoas têm de posse, de ter um poder sobre o outro, né? Como se o outro fosse uma propriedade. Isso deve ser algum atavismo dessa época que o casamento, o cara comprava, né? Via lá, comprava a esposa, sei lá, tinha esses acordos de família, aquele negócio tinha que ser respeitado, a pessoa fica reprimida a vida inteira, né? Porque não queria estar ali, mas tem que estar porque foi uma ordem do pai, foi uma ordem de A, de B. É triste isso, né? Tem um outro tipo de casamento. Esse casamento é também difícil pra caramba. E a gente vê muito isso, né? Que reúne almas possuidoras de virtude e sentimentos opostos. É uma alma esclarecida ou iluminada que se propõe a ajudar a que se atrasou na jornada ascensional. Olha só o que é isso. É aquela esposa ou aquele esposo, né, que tem realmente um problema na sua vida, quer dizer, contraiu aquele matrimônio e a pessoa realmente não ajuda, né? São vários problemas, às vezes, digamos assim, com vícios, sei lá, o vício em bebida, né, outros tipos de viciação, outros tipos de comportamento, e que é difícil, né, você lidar numa situação dessa. Mas são almas, muitas vezes, você não compreende como é que aquela pessoa consegue suportar aquilo, como é que ela consegue manter aquele casamento, mas ela está ali, é uma situação que só dá para entender olhando o aspecto sob o ponto de vista espiritual, né? Que é um espírito que se comprometeu com o outro de promover, de tentar ajudá-lo, de tentar trazê-lo a uma outra condição, a um outro status. E às vezes consegue, né? Às vezes a coisa até se realiza. Mas muitas vezes assim a gente observa de longe e não enxerga por esse prisma espiritual, a gente não consegue entender como que a pessoa consegue se sustentar, consegue manter uma relação naquele nível, né? Então são esses casamentos de ordem sacrificial, quer dizer, tem alguém que está realmente se sacrificando naquela relação. Mas, como falamos, isso tem um planejamento, isso vem de um compromisso anterior, de uma situação que, digamos assim, o espírito ele chegou a um ponto que ele precisa resolver certas questões. Às vezes o outro não vai colaborar e às vezes ele não vai conseguir o sucesso naquela encarnação, mas aquele processo em que a pessoa fez a parte dela, né? Muitas vezes existem essas circunstâncias com a gente. As situações vêm na nossa vida e às vezes a gente não consegue mudar. Mas naquele quadro, naquela questão, você está fazendo a sua parte, a parte que te cabe, né? Ofertando realmente, dando de você tudo aquilo que você pode dar. Se não resolve, não vai resolver, o problema realmente já deixa de ser seu. Você fez a sua parte, né? A sua consciência tranquila de que você fez a sua parte. É assim, até com relação também aos nossos filhos, tantos filhos que a gente tem, muitas vezes, que têm problemas, né? Tem pessoas que têm grandes problemas com seus filhos, e aquela luta, né? É realmente a questão desse sacrifício que as pessoas fazem, que os espíritos fazem em favor do outro. Aí tem já, vamos melhorar aqui a condição, né? Os casamentos afins, né? Eu acho que eu tenho um casamento afim. Eu acho sim. E são 38 anos de casamento, né? Já passou o tempo, né? Não dá nem para separar mais, dá? Não dá mais, eu acho que não dá mais. Depois de 38 anos fica difícil. E eu casei com 30 dias, eu conheci minha esposa, 30 dias depois eu estava casado. Então foi uma decisão assim, eu tinha uma certeza tão grande quando. Interessante isso, né? É a coisa que você tem uma certeza que tem que ser e a coisa vinga e permanece, né? A gente se surpreende aí. Mas nos casamentos afins, são os que reúnem almas esclarecidas e que muitos se amam.
São espíritos que, pelo matrimônio, no doce reduto do lar, consolidam velhos laços de afeição. E eu digo que realmente é assim. É uma pessoa que, são aquelas pessoas que você conhece e você parece que já teve na sua vida a vida inteira. Aquela pessoa sempre fez parte da sua vida. Você não consegue enxergar de uma outra forma. Aí acontece justamente isso, essas loucuras de você casar, 30 dias depois você está casado. Né? E pronto, e você todo feliz da vida na sua decisão. Né? Minha cunhada falou, o que foi, você ganhou na loteria? Eu falei, não, não ganhei loteria, eu vou casar. É isso, tá vendo? Pois é. São raros, né, esses casamentos afins. A gente vai ver a questão do negócio de alma gêmea aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse papo de alma gêmea. Isso aí é meio papo furado, né? A gente vai ver isso aqui direitinho. Tem gente que está procurando ainda alma gêmea, né? Está procurando, vai ficar procurando a vida inteira, que não tem. Né? Aí, são outros casamentos. Olha aqui, esse aqui é interessante, né? Casamentos transcendentes. É até mais do que esse casamento afim, a coisa já vai além. Né? Nesses casamentos transcendentes, eles são constituídos de almas engrandecidas no amor fraterno e que, veja bem, no amor fraterno. O amor fraterno é um amor que se aproxima do amor universal. Não é aquele amor exclusivista, ou é aquele amor direcionado apenas para a instituição da família, direcionado para A, para B, né, para aquelas escolhas que a gente faz. Mas é um amor que transcende, que transborda, né, que ele não tem essas barreiras. Então, o amor fraterno está nessa condição. Engrandecidas no amor fraterno, tem um amor que extrapola. E que se reencontram no plano físico para as grandes realizações de interesse geral. São casais que conseguiram realizar coisas assim maravilhosas, né? Que fundaram hospitais, que tiveram assim um trabalho de caridade marcante, né? Um trabalho realmente de alcance geral, de alcance assim a sociedade. Né? Então a vida desses casais encerra uma finalidade superior. Então são questões que a gente percebe aqui, essa questão assim da mãozinha do plano espiritual, né? Nessa programação dessas encarnações de espíritos que estão nessa condição para trazer o bem comum, para trazer o bem para a humanidade, em várias situações, né? Em que ocorre esse consórcio nesse nível. Quer dizer, são casamentos que às vezes talvez nem constituam famílias assim grandes proles, mas que são consórcios de almas que estão prontas a realizações de grande relevância, de grande importância. Bem, esses os tipos de casamento que a gente viu. Vamos ver o que tem aqui nessa questão 695, que a gente já vai pegar agora do Livro dos Espíritos, alguma coisinha sobre o casamento também. Kardec faz essa pergunta aqui aos espíritos. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? É contrário à natureza a isso? A união permanente de dois seres? Vamos ver o que os espíritos responderam aqui. É um progresso na marcha da humanidade. Quer dizer, o casamento, né, nessa união permanente, né, de uma permanência entre dois seres, quer dizer, permanente de dois seres quer dizer que não tem um terceiro, nem tem um quarto, né? São aqueles dois seres que estão unidos e permanecem unidos, sem a participação de outros. Né? É um progresso na marcha da humanidade, foi a colocação que os espíritos fizeram. Quer dizer, é um passo adiante que a humanidade deu no sentido desse consórcio permanente entre dois seres. Porque entre os animais, vamos analisar, né, digamos, um passo atrás. Num passo atrás, alguns animais têm também essa condição de relação permanente. Alguns animais têm essa prática de se formar aquele casal e não se separa mais. Tem isso também. Mas, em geral, no reino animal, é uma coisa volúvel, né? Que não tem realmente aquela questão da parceira. Ele vai, na questão, ela está no cio, vai, né, fazer a cópula e prosseguir na procriação, na manutenção da raça, né? Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Então, quer dizer, se de repente
esse negócio de casamento, vamos abolir esse negócio, não tem mais isso, aí fica... Vamos ver o que eles disseram, os espíritos, né? Seria uma regressão à vida dos animais, né? A essa vida movida mais pelo instinto, porque é aquela questão, não teria mais, essa é a questão da poligamia, quer dizer, seria um retorno à poligamia, né? Você sair da monogamia, você partir para a poligamia. E a poligamia, ela está bem na linha da condição dos animais, né? Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? É uma lei humana, muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar suas leis e só as da natureza são imutáveis. Essa questão de separação, ela existe, separação, divórcio, que é um tema que vai ser abordado depois, não sou eu que vou falar sobre isso, mas a questão da indissolubilidade, né, ele diz que é uma lei humana, muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Quer dizer, a gente vê que a lei humana veio se mudando ao longo do tempo, e hoje, no Brasil mesmo, a questão do divórcio já está sacramentado. Mas, desde os tempos antigos, a gente lembra dos dotes. O que é o dote? O dote que a mulher recebia quando o pai casava a filha. Casava a filha, você vai levar o seu dote, toma o seu dote. O que era o dote? Para que era o dote? Você sabe? É para quando a mulher, de alguma forma, ela fosse, digamos, despedida pelo marido, vamos imaginar assim, né? E ela tivesse que voltar para a casa dos pais ou ir para outro lugar, não tivesse mais os pais, ela tivesse algum recurso para que ela pudesse se virar, né? Então, o dote tinha essa finalidade, de dar a ela essa condição. O pai dava esse recurso para ela com essa finalidade. A questão também na própria Bíblia, a gente vai ver nos textos antigos da Torá, né, do Antigo Testamento, lá existia também, Moisés fala sobre a questão da mulher, a carta de despedida, né, tem um nome, a carta que ele faz, em que o homem poderia ter o direito de dispensar a mulher, né, uma carta de dispensa. Dispensava a mulher. Tinha algumas outras coisas lá, mas... E aí tem uma divisão nisso aí, de um outro profeta também da época antiga, que dá um entendimento um pouco diferente com relação a isso. Então, vamos seguir mais um pouquinho sobre o que Kardec fala sobre o divórcio. O divórcio é uma lei humana e tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado, né? Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. O quê? Aquela questão da lei de amor, que a gente falou, né? Que é realmente a grande fiel, é o grande elemento de equilíbrio da relação conjugal, né? Então não é contrário à lei de Deus, apenas reforma o que os homens hão feito, né? E só é aplicável nesses casos. Quer dizer, é uma situação assim, de uma ordem necessária nas relações humanas, porque o casamento ele tem esse caráter civil, né? Na lei civil e tudo, então ele precisa realmente ser formalizado e é plausível, né? É aceitável a questão do divórcio. Que eu não vim falar muito sobre divórcio, porque eu estou meio resistente de falar de divórcio. Eu quero falar do casamento. Vamos no casamento aqui. A falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos não constitui igualmente fonte de sabores tanto mais amargos, porque envenenam toda a existência, né? Realmente, duas pessoas que não se cruzam, ficar vivendo na mesma casa, é difícil, dividindo a mesma cama, fica complicado, né? Mas vamos ver. Muito amargos realmente. Trata-se, porém, de uma dessas infelicidades de que sois, na maioria das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, são vossas leis que estão erradas, pois acreditais, porventura, que Deus vos obrigaria a permanecer junto dos que vos desagradam? Vamos ver. Ainda há pouco a gente falou que o casamento, ele teve por muito tempo, muitos séculos, o caráter confessional. Ou seja, era a religião que promovia o casamento,
né, que legitimava o casamento, e somente ela. Então, a questão da religião, quando entra a questão da religião, da igreja, a igreja tem os seus dogmas, e um dos dogmas era não separar o que Deus juntou, não é isso? Quando era celebrado o casamento, aquele que estava ali ministrando a missa e celebrando o casamento, ele estava representando Deus naquele momento. Então, o que Deus juntou, o homem não pode separar. Então, a insolubilidade nesse nível, digamos assim, dogmático, de dogma, é realmente em detrimento dessa questão do casamento confessional que perpetuou por muito tempo. Foram muitos séculos, né, que isso permaneceu. Depois, nessas uniões, geralmente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a felicidade de uma afeição mútua. Muitos casamentos sempre se estruturaram muito nessas questões de interesse, né? De família, de juntar a família Costa com a família, sei lá, né? Oliveira, e tem que fazer juntar o poder de um com o poder de outro, que por causa das terras, por causa disso. Quer dizer, isso, digamos, lá na Europa, na questão lá patriarcal mesmo, né? Em geral, como que a coisa funcionava. Então, não existia essa questão da afeição mútua, essa preocupação com a lei divina do amor, que dá grande sustentação ao casamento, daria grande sustentação ao casamento, sempre foi, digamos, relegada, muitas vezes, a segundo plano. Sempre prevaleceram os interesses das famílias, os interesses, né, comuns ali àquele pessoal. Então, sofreis as consequências de vossos preconceitos, né? Então, essa situação aí, ela se estrutura mais em função de leis humanas, de ações humanas que perpetraram essas questões dolorosas, que muitos sofreram com isso, né? De amargar uma relação já falida desde o início, desde o princípio. Há espíritos que necessitam da união conjugal e, consequentemente, de uma família para refrear certos impulsos. Aqui, Adenauer, muito bacana essa colocação desse autor aqui. Ele não é um autor espiritual, né? É o autor encarnado. Ele fala assim: há espíritos que necessitam da união conjugal e, consequentemente, de uma família para refrear certos impulsos prejudiciais ao seu próprio progresso espiritual. Aquele negócio que a gente viu anterior, né? Do casamento, ele traz limitações, ele traz deveres, ele traz compromissos, traz preocupações, mas são aspectos que muitas vezes vão refrear certos ímpetos que iriam levar ao comprometimento daquela encarnação daquele sujeito, né? Então, muitas vezes, o casamento, até nesse processo, é um processo de contenção, né, de certos impulsos que iriam levar o outro a se comprometer, né, no seu próprio progresso espiritual. Então, é interessante essa colocação aqui desse autor. Em nosso lar, André Luiz informa que na fase atual evolutiva do nosso planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas. Veja bem, ele está falando de almas gêmeas. A gente vai falar aqui, contar uma história aqui sobre almas gêmeas. Então, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, está vendo? Então, esse negócio de alma irmã e afim, como a gente falou, é realmente raro, que a esmagadora porcentagem de ligações são de resgate, está vendo? Por isso que realmente tem gente falando mal do casamento adoidado aí. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados, não de alma gêmea, de algemas, sob algemas, está vendo? Forçados sob algemas. Não é de alma gêmea, até parece aqui, né? Sob algema. Parece até brincadeira aqui do André Luiz, mas é isso aqui mesmo. E nosso lar que ele fala isso. Aí, novamente, vamos recorrer aqui a uma questãozinha do Livro dos Espíritos, e fala assim: está na lei da natureza ou somente na lei humana? E estou repetindo coisa aqui. Desculpem, isso aqui está repetido. É aqui para a gente poder já entrar no slide final aqui. Quando puderes, não te afastes do lar. Isso é uma recomendação que está nesse livro Coragem aqui, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Quando puderes, não te afastes do lar, ainda mesmo que o lar te pareça inquietante fornalha de fogo e aflição. Quando acontecer isso, o que a gente faz? Vamos dar uma voltinha na rua, né?
espairecer um pouco, tem hora que tem que dar um refrigériozinho, né, para poder dar uma respirada. Às vezes acontece, né? Mas não é hora de abandonar, né? É hora de rever, repassar, se acalmar, para poder retomar o curso, não é isso? Porque é muito importante, a questão do divórcio é uma questão que é uma palavra ali que a gente olha assim, eu prefiro até não falar do divórcio, eu gosto mais de falar do casamento. Esquece o divórcio para lá, fica para lá. Aí, vamos falar aqui, novamente, sobre o casamento, né? E é interessante essa abordagem aqui. Em uma diferente civilização, os seres possuíam 2 cabeças, 4 braços e pernas, e 2 corpos distintos, masculino e feminino, mas com apenas uma alma. Vejam bem, Deus, quando criou o homem, ele criou o quê? Ele criou Adão. Adão tinha, ao mesmo tempo, o gênero feminino e masculino, né? Então é mais ou menos parecido com essa história aqui. Viviam em pleno amor e harmonia, e justamente esse equilíbrio provocou a inveja e a ira de alguns deuses do Olimpo. Quer dizer, lá da mitologia grega isso, né? Enfurecidos, enviaram àquela civilização uma tormenta repleta de trovões e relâmpagos que dividiram os corpos, separando a parte feminina da masculina e repartindo as almas ao meio. Está vendo? E aí? Diz a lenda que até hoje os seres lutam na busca de sua outra metade, a sua alma gêmea, né? Então essa história da alma gêmea, a origem dela é esse conto mitológico aqui, né, que está um procurando a outra. Quer dizer, esse negócio de alma gêmea não adianta ficar procurando, que realmente vai ficar difícil. Não tem isso. Tem algema. A algema tem a vantagem aí. Mas a alma gêmea... Toma cuidado, porque às vezes realmente a algema tem que ficar esperto para não te pegar. Aí tem algumas dicas aqui interessantes desse livro aqui, né? Chico Xavier pede licença, também de Emmanuel. Ele dá umas dicas aqui para a gente manter um bom casamento. Então, os casados aqui, a mensagem também vem para mim, né? Que a gente também tem que aprender, a gente que prepara um estudo modesto com esse aqui, também os pontos que a gente coloca falam para a gente, com certeza. Nós que aprendemos a salvar o trigo e a batata, os campos e as fontes, saibamos preservar a união também. Se sabes que a tolerância e a bondade resolvem os problemas, a ti cabe o primeiro passo, garantindo a harmonia doméstica. Muitas vezes é aquela questão, né? O primeiro passo a ser dado, às vezes está na nossa condição de dar. Então é a gente que dê, a gente que ceda, a gente que renuncie, né? É o mais forte que tem que, muitas vezes, intervir para a coisa não tomar um outro rumo. Mudemos a nós mesmos para melhor, e aqueles que nos partirem a estrada não se deterão insensíveis. É aquela questão do burilamento. O casamento é um processo de atrito, né? Atrito que eu digo a gente está em comunhão, mas a gente está permanentemente se tocando, né? Fisicamente, moralmente, né? A gente está se tocando, se relacionando ali no nosso dia a dia. E esse processo, ele tem uma finalidade muito importante para nós. Essa situação em que a gente vive nos agrupamentos, no trabalho, na comunidade, né, em sociedade, nos coloca sempre perto, próximo de pessoas. E esses processos dessa proximidade têm uma finalidade de propiciar a gente aprendizado, propiciar a gente melhoria, que a gente possa efetivamente estar se revendo, estar se ajustando, estar buscando aspectos assim de melhoria para nós, para cada um de nós. Então, se a gente muda para melhor, olha, se a gente faz uma mudançazinha para melhor, olha, isso é reparado, hein? E aquele que vive do nosso lado, olha, vê direitinho a mudança que aconteceu, né? Percebe mesmo, quando a gente está se esforçando em alguma mudança de algum hábito, alguma coisa, algum comportamento, que algumas vezes incomoda o outro, né? Às vezes exagera um pouquinho, né? Às vezes o pessoal pega um pouco pesado no pé, né? Mas às vezes é necessário para a coisa poder funcionar. Planta de novo a alegria e o bem, para que obtenhas o bem e a alegria novamente. Quer dizer, é sempre um processo de semeadura, realmente, né? Nesse convívio,
da gente estar plantando entendimento, né? Simpatia, empatia também, que é uma palavra hoje está muito em voga, né? Empatia é uma palavra que muita gente nem sabia o que significava. E empatia é esse processo, né? Da gente se colocar no lugar do outro. Como isso é importante, né? Como isso nos ensina, como isso nos prepara nas relações, nos deixa realmente numa outra condição, num outro status, em relação a vivenciar as nossas relações com quem quer que seja, né? É realmente a gente se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro está sentindo. Isso é muito importante, né? Então, algumas dicas aí que estão dadas por Chico, né? Nesse livro, Chico pede licença. E tem mais aqui, finalmente, tem mais um negocinho aqui, dicas também dos espíritos para se manter um bom casamento. A gente já chegou no nosso horário, vou só falar um pouquinho sobre isso. Joana nos fala, em Após a Tempestade, tem paciência e confie em Deus, né? Então, isso aí já é, né? Tem paciência e dirija em oração, para poder sair fora desse marasmo aqui do terra a terra, que muitas vezes complica. E casar-se é tarefa para todos os dias. Todos os dias a gente está casando. Todo dia é esse casamento, né? E um casamento que possa propiciar para a gente crescimento, desenvolvimento, avanço, evolução, progresso moral, porque é para isso que aqui estamos, e o casamento é mais uma ferramenta nesse sentido, desse ajuste, dessa melhoria em que estamos com o compromisso de realizar, né? Às vezes aos trancos e barrancos, às vezes a coisa é difícil, é complicada, mas muitas vezes a gente pode fazer isso de uma forma mais ordenada. E a doutrina espírita, ela tem nos oferecido continuamente imensos recursos no sentido da gente compreender como que as coisas se dão, como que elas podem se dar e, sobretudo, os recursos da gente lançar mão dessa condição de confiança plena sempre no Pai, que sempre deseja e sempre vai desejar o melhor para cada um de nós. Muita paz a todos, muito obrigado.